Olá, irmãos e amigos. Estamos começando hoje o último vídeo da nossa série, muito importante, que explicamos de forma tranquila e simples alguns procedimentos para o tratamento das distonias mentais. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre um procedimento mais geral, que abrange várias distonias mentais. Mas é importante, antes da gente entrar nos detalhes, ler uma pequena fala do nosso irmão Carlos, que está aqui no livro, sobre a nossa proposta de trabalho, que é o seguinte. Ele diz aqui: a nossa participação no emprego da metodologia mentomagnética se resume em forjar um caminho energético entre a consciência alerta e a consciência em vigília, pensando lá no psiquismo profundo as boas ações de outrora, as manifestações de afeto e as experiências transcendentais proveitosas, nas quais o espírito enfermo pôde valorizar o amor de Deus. Assim, propiciaremos ao indivíduo o retorno ao caminho da harmonia e da auto-iluminação pela vivência prática do amor. Olha que interessante. A proposta nossa não, né? Atrevimento meu. A proposta dos espíritos benfeitores com essa metodologia, esse caminho de ajuste das organizações internas da mente, se dá pela própria experiência do indivíduo no bem, pela própria experiência do indivíduo em sintonia com Deus. Então, é um autoajuste enfatizado pelo caminhar que que todos nós temos junto ao amor profundo de Deus. Assim, iniciamos o nosso vídeo, explicando assim a nossa proposta, a proposta dos espíritos benfeitores com relação ao magnetismo mental, que é a energia secundada pela prece. Muito boa noite, amigos, irmãos e irmãs queridas. Dando continuidade a esta gravação, a essa introdução que Gustavo nos apresentou neste momento, nós vamos falar aqui rapidamente, nesta projeção que foi colocada, sobre algumas das estruturas importantes que tem na nossa mente para podermos direcionar a metodologia que vamos usar para este atendimento ao encarnado. Observe que aqui nesta figura nós verificamos esses pontos de luz que nós chamamos de campos mentais e suas conexões de uns com os outros através de outras estruturas que são apresentadas no trabalho do mentomagnetismo. Mas o importante aqui é nós frisarmos que essa primeira parcela de trabalho vai consistir na observação em que existem alguns campos mentais, que são os elementos dos registros e memórias, e alguns campos mentais desses são chamados campos mentais densos, e que é a partir deles que ocorrem os distúrbios, algumas distonias, alguns desequilíbrios ou desarmonias comportamentais, refletindo aquilo que se passa na mente do paciente. Então, toda a ação do trabalho mentomagnético pela prece é a harmonização e reestruturação, digamos assim, deste molde mental que está em funcionamento e que precisa a regularização da sua ação e das suas comunicações internas, a fim de que ele possa realmente voltar ao equilíbrio, voltar à sua vida mental harmônica. Sebastião, e como seria a formação do campo mental denso? Ele é formado de quê? Pronto, o campo mental denso ele é baseado nos registros e nas memórias que estão acumuladas na mente do sujeito. Então essas memórias vão sendo acumuladas a partir de elementos que se agregam formando estes campos. Essas informações sejam de registros puros e simples ou então de memória de vivências, de situações, de comportamentos que são gravados ao longo da história desse espírito e que encarnado ele ainda traz durante esse período de vivência no corpo físico, e que elementos de memórias passadas eclodem, digamos assim,
ou emergem para o campo em vigília, e aí eles causam determinadas reverberações dos seus comportamentos, alterando o equilíbrio da sua vida comum. Então, essas memórias, elas se apresentam para a visão que nos é colocada no modelo como pequenos focos de energia ou campos de energia, diria melhor, em que ali eles expandem, eles se retratam, afetando o pensamento das pessoas e seus comportamentos. E por que esse nome denso? Denso exatamente ao estado vibratório que ele apresenta. Os comportamentos em desarmonia com as leis divinas causam então um distúrbio vibratório, e esses comportamentos eles acumulam energias de desarmonia, que nós chamamos de energias densas pelo estado vibratório mais lento, vamos dizer assim, e consequentemente ele causa um distúrbio, digamos assim, mental no indivíduo do processamento destas informações. Então é muito interessante, né? O nosso irmão aqui explicou. E o campo mental denso, ele é interessante como se dá a organização mental, que isso aí, essa organização é feita, construída por nós, mas essas diretrizes estão dentro de uma lei maior. Então, o campo mental denso aglutina, por exemplo, aqui, né? Vamos dizer que isso aqui seja um campo mental denso. Esse foco de energia, que podemos dizer que ele seja denso, para o nosso exemplo, ali existem as ações que são próximas, similares. E por sua vibração, elas se acomodam no mesmo ambiente, no mesmo espaço da mente. Né? Aí, como elas são desequilibradas, como o Sebastião falou, e essa vibração, essa irradiação desse campo mental são energias desequilibradas. Como nós falamos aqui dos campos mentais densos, eu dei um exemplo, Sebastião deu uma explicação muito boa. Temos aqui uma categorização. É uma forma dos espíritos passaram para a gente entender um pouco como se organiza a mente. Eles já falaram no livro, né, no irmão Carlos, que eles dão essas explicações abstratas, simplificadas, para a gente entender um pouco como funciona a nossa mente, a organização mental. Então, ele divide essas memórias em duas categorias: memória arquetípica da razão e memória arquetípica instintiva. Então, é uma memória que vai sendo construída ao longo do tempo. Então, vamos lá. A memória arquetípica instintiva, vamos falar assim de maneira en passant, a memória arquetípica instintiva, ela está relacionada à automação do nosso organismo. Por exemplo, nós pensamos quando vamos caminhar, à medida que a gente caminha, que você aprende a andar, não vem para a sua consciência, para o seu pensamento andar. É um aprendizado, é uma inteligência que o espírito adquiriu ao longo do tempo, relacionado a esse movimento de caminhar. Então, essa estrutura neurológica do corpo humano, que está relacionada à digestão, por exemplo, ao batimento cardíaco, essa parte orgânica está relacionada à memória arquetípica instintiva, que é um aprendizado e é uma inteligência também. Tá certo? Então, os instintos de sobrevivência, o que provoca a fome, essas organizações do corpo mais automática e das decisões também mais automática está relacionada à memória arquetípica instintiva. Sebastião, que é da área de biologia, tem alguns exemplos, Sebastião, aí para dar sobre a memória arquetípica instintiva? Vamos comentar sobre a memória. Porque a memória ela vai se fixando ao longo da evolução do espírito no corpo humano, ou mesmo nos períodos anteriores à humanidade, os animais e outros seres mais inferiores, em que o espírito vai acumulando as informações e vai armazenando essas informações no sentido de sobreviver, de se reproduzir. É necessidade fundamental. É produção, alimentação e sobrevivência. Tudo isso faz parte desse conjunto que vai se desenvolvendo e refinando dentro do comportamento humano,
até o ponto que ele comece a adquirir uma consciência de si próprio. Aí começa o seu acúmulo daquilo que nós chamamos de a memória arquetípica da razão, em que ele vai guardando esses elementos e passa a trazer novas informações para o seu comportamento, para o seu procedimento, e ao mesmo tempo desenvolvendo os primeiros princípios do pensamento. E a outra categoria, oferecida de informações pelo Espírito Carlos, que está a primeira informação, né, está aqui, que eu falei das memórias, estão aqui no volume 2, tá certo? Memória arquetípica da razão instintiva. Estão aqui no volume 2. Então, a memória arquetípica da razão está relacionada ao momento que o espírito, na sua trajetória evolutiva, que isso vai acontecendo devagar. A gente não sabe qual foi, assim, num dia estava de um jeito e no outro dia se transformou em um ser humano. A gente sabe que não é assim. É um caminho e a gente não sabe exatamente como é essa subdivisão até chegar no momento do nosso pensamento contínuo, como nos fala André Luiz. E a arquetípica da razão está relacionada à racionalidade, às nossas decisões, às nossas ações que nós fazemos, de certa forma, consciente no sentido assim de saber que está fazendo. Então ela está intimamente relacionada ao nosso livre-arbítrio. Então as memórias que têm essas características vibráteis, ela se organiza nessa teia de comunicações que o irmão Carlos colocou como memória arquetípica da razão. Esse corpo de memórias, de estruturação, da organização da mente, que está relacionada à racionalidade e ao nosso livre-arbítrio. E o nosso irmão aqui, Sebastião, aí deu a sua contribuição, uns exemplos sobre essa nossa memória. Então, veja bem, a expressão memória arquetípica da razão, essa palavra arquetípica, certamente todos já entenderam que está relacionada com informações que vão sendo guardadas, acumuladas ao longo do passado. Por isso o nome arquétipos. Daí em diante e até o momento presente em que nós estamos vivendo, estamos assimilando, armazenando e processando essas informações de forma cada vez mais sofisticada. Hoje nós estamos com um raciocínio mais bem desenvolvido, nós estamos com um sistema neurológico mais apropriado para a aplicação imediata dos conhecimentos e das informações que adquirimos. Então, quando nós vamos utilizar essa memória arquetípica da razão e também a memória contemporânea, digamos assim, da razão, o que é que acontece? Nós juntamos esse acervo de informações e determinamos os nossos comportamentos, determinamos o nosso modo de viver. E é aí que surgem, então, as questões, como o Gustavo levantou, do livre-arbítrio. Tudo aquilo que nós fazemos em consonância com a lei divina, nós vivemos felizes, nós vivemos equilibradamente, colhemos os frutos kármicos do bem realizado. Ao contrário, nós vamos acumulando comportamentos defeituosos por escolhas próprias, ou às vezes por determinadas circunstâncias, e a partir desse momento também acumulamos processos kármicos mais dolorosos. É por isso que é necessário essa vivência encarnatória, a fim de que todo esse acervo informacional e que o espírito vai adquirindo cada vez mais inteligência, raciocínio e lucidez, ele vai vencendo essas etapas evolutivas. Hoje, nós estamos com a condição mental mais desenvolvida. Não obstante tudo isso, nós vamos verificar que os distúrbios de comportamento, os processos mentais desarmônicos, são a resultante deste processo interno. Daí, a utilidade desta metodologia do mentomagnetismo pela prece para auxiliar na reestruturação, para auxiliar na recomposição desses campos mentais e da reorganização também dessas memórias. Elas vão ser utilizadas sempre para que o indivíduo amadureça, para que o indivíduo possa seguir um caminho mais equilibrado e que ele possa realmente também ser feliz. Aí aqui a gente remonta àquela mensagem que eu li do irmão Carlos, da nossa proposta de trabalho,
que exatamente o que nosso amigo aqui, Sebastião, falou, que a desestrutura que se dá, a desorganização mental se dá pelas nossas ações em desarmonia com a lei divina, em desarmonia com a lei de Deus, que está, como diz na questão 621 do Livro dos Espíritos, escrito na consciência, na nossa consciência. E é lá também que estão registradas todas as nossas ações no bem. Então, quando nós agimos contra a lei de Deus, contra também, às vezes, o nosso próprio aprendizado no bem, porque a gente aprende a fazer, sabe que é bom, sabe que o caminho é esse, mas, às vezes, decidimos por outras experiências que nós tivemos e sabemos que é errado, porque vem o remorso, que é justamente lá no campo consciência alerta, que dá esse alerta para o remorso. Mas voltando, essa desestrutura se dá por nossas ações, como falamos, que ficam nos campos mentais densos. Então, tudo, a gente já viu aí, dando uma pausa aqui, uma vírgula, né? Nos livros, nos pronunciamentos de Divaldo Pereira Franco, nos livros do nosso irmão, cadê? André Luiz. Tem André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, deu um branco agora, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito sobre isso, sobre tem vários livros que ele fala sobre transtornos psiquiátricos, e esses transtornos acontecem em relação à nossa ação, às nossas ações. Então, a proposta do livro não é uma cura no sentido estrito de uma interpretação mais direta, mas de uma melhora e de uma reorganização mental que pode resultar realmente em transformações profundas no ser, e ele tem uma melhora que já aconteceu, né? E sempre tem um retorno, mas aí está relacionado à sua proposta de mudança, às suas características internas. Mas, se os espíritos estão passando essa metodologia, é porque chegou o momento da nossa ação mais direta na mente, junto com a espiritualidade e com o nosso trabalho menor, aqui de direcionar as energias, acontecerem. Então, vamos aqui devagar pensando sobre essa proposta que é tão importante para a gente. Como falamos, estamos aqui dentro do tema dos transtornos mentais, das distonias mentais, que é uma expressão que os espíritos passaram para nós através da psicografia, e eu fui depois pesquisar, que eu não conhecia o termo, e até o nosso irmão Jorge André utiliza essa expressão distonias mentais. Então, a distonias mentais, essa palavra distonia está relacionado, fica mais próprio que estamos tratando da mente, com relação às distonias relacionadas às energias, às distonias mentais, ou seja, às desorganizações que está relacionado à mente. Então, quando a gente fala de distonias mentais, estamos falando da mente. Mas tem um detalhe, porque nós falamos aqui, que está relacionado aos campos mentais densos, às ações. Essa desorganização se dá pelas nossas ações que fizemos no passado, em desarmonia com a lei divina, falando de forma geral. Mas nem todos os casos são esses. Nós temos um exemplo que eu já citei várias vezes, de Dr. Vitor Ronaldo Costa, que é meu tio aqui, por coincidência reencarnatória, e está junto comigo nos dois primeiros livros aqui no trabalho, nos dois primeiros livros. Ele conta que ele é um trabalhador de muitos anos da sua vida, que ele já desencarnou, da sua vida ele trabalhou das reuniões de desobsessão, como dirigente, como esclarecedor, como doutrinador, que são os nomes que o nome mais utilizado mais antigamente, né, doutrinador, mas por mim, eu não tenho nenhum problema com este nome. Ele era o esclarecedor da reunião, que em determinado momento foi passado para o grupo, o atendimento de uma criança que tinha uma distonia mental, um transtorno mental. E eles fizeram a reunião, fizeram o atendimento, entraram em prece,
E a médium sentiu a presença da próprio espírito da menina que estava sendo atendido. Ela estava encarnada, certamente dormindo, é claro, né? Então era de noite a reunião e a médium deu a comunicação psicofônica e, para surpresa de todos, era um espírito muito lúcido, muito esclarecido e com uma certa evolução moral, que não apresentava nenhum traço de transtorno nem de distonia mental. E ela explicou para o grupo que tinha vindo com esse transtorno, com essa alteração na sua cognição, na sua forma de interagir socialmente, para sensibilizar o coração da mãe dela, que ela é um espírito que amava muito, e que o caminho que eles achavam que os espíritos e ela encontrou para sensibilizar, ela vinha com esse transtorno mental no seio da família. Então é um exemplo que não é a regra, é mais uma exceção, né? Mas a gente não sabe de nada da vida de ninguém. A gente, quando olhar alguém com um transtorno mental, ninguém tem o direito moral de acusar, nem de se sentir superior. Por isso que estamos aqui nesse trabalho tão importante. E o caminho que nós utilizamos, voltando para aquela fala da proposta do trabalho, é do magnetismo mental secundado pela prece. Essa expressão, né? Prece e magnetismo mental. O mentomagnetismo secundado, utilizando a prece como caminho. Porque tem alguns estudiosos que têm uma concepção do magnetismo sem utilizar a prece como fosse a própria energia do corpo. E aqui vai do próprio corpo da pessoa, né, do encarnado. E o nosso irmão aqui, Sebastião, vai dar uma explicação, uma fala aí sobre isso, né, Sebastião? De fato, isso aconteceu já no começo do desenvolvimento do magnetismo por Mesmer e seus seguidores daquela época, e chegou na época de Allan Kardec, onde ele também conhecia essa parte do magnetismo, através do passe, através de imposição das mãos, e outras ações que eram realizadas pelos grandes magnetizadores. E nós chegamos em algum momento dentro do estudo do magnetismo na doutrina espírita, em que os espíritos começaram a enfatizar o efeito da prece como o magnetismo espiritual. Então o espírito tinha seu próprio magnetismo e através da prece ele conseguia amplificar e potencializado com o amparo dos benfeitores. Essa prece ela atingia níveis mais avançados de ação mental. Por isso que foi instituído que esse magnetismo que nós utilizamos, que faz parte também do nosso próprio magnetismo, mas também o magnetismo em que, quando nós acionamos a oração mental ou a prece falada, que também faz um efeito importante, a nossa mente ela jorra esta energia, ela expande esta energia mental, caracterizada pelas informações, pelos sentimentos e tudo aquilo que nós introduzimos dentro da energia mental para o amparo àquela pessoa que é o alvo e o objeto de nossas ações. Evidentemente que quando o indivíduo vai trabalhar com o magnetismo puramente como o fluido vital, a energia vital, tem também a sua potencialização. O caráter do magnetizador vai auxiliar naquela ação. Mas quando nós fazemos a prece, nós entramos num outro patamar de contato com o mundo espiritual superior e, consequentemente, toda a ação mental que é realizada vai atingir também a parte espiritual do paciente, daquela pessoa que está com um distúrbio qualquer, e ele é auxiliado, ele é fortalecido. Então, por isso, quando nós utilizamos a expressão mentomagnetismo secundado pela prece, é porque nós sabemos que é a prece quem dá a tonalidade da vibração mais elevada do nosso magnetismo em auxílio ao nosso irmão. O nosso irmão, essa ideia do magnetismo secundado pela prece, nós citamos o exemplo lá no vídeo 2, daquela mocinha que ficou com um transtorno mental, não vamos entrar assim em muito detalhe,
e com processo obsessivo ao mesmo tempo, em virtude de uma ideia fixa. E o grupo de Allan Kardec, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o grupo reunido lá, que podemos dizer que era um grupo de desobsessão, que eles não utilizavam essa expressão na época, né, Sebastião? Mas o Espírito deu a orientação para o grupo se reunir e fazer preces diárias pelo paciente, porque ela estava com um processo de desenvolvimento de um transtorno mental através de uma ideia fixa e em virtude desse desequilíbrio interno da mente, os espíritos obsessores a influenciaram. E eu estou citando esse exemplo todinho para citar a frase de Allan Kardec. Ele diz no final, o que não seria, ele utiliza a expressão magnetismo mental, né? E lá no final ele diz, o que não seria depois de explicar o procedimento, que a moça ficou, nem sabia que estava sendo atendida nem ajudada, e ficou bem, voltou ao seu equilíbrio. Aí ele comenta que não seria do magnetismo utilizado com a prece, algo assim que ele fala, né? Secundado pela prece. Como a prece é importante para essa interação que a gente tem com o mundo espiritual. Nós damos o nosso melhor e também os espíritos também, né? Então a gente vai entrar aqui no procedimento. Estamos no nosso último vídeo e vamos explicar o procedimento das diastonias mentais, e que podem perceber que sempre tem várias preces nos procedimentos, porque é o caminho. O detalhe é que a gente diz assim, ó, direcione para determinada área mental, para o campo consciência alerta, né? Os procedimentos, eles dizem para o grupo um caminho energético. Esse caminho energético é que o doutrinador, estou apontando para Sebastião, porque ele é o nosso doutrinador, o nosso dirigente da reunião do nosso grupo é Sebastião. Então, ele que direciona mentalmente. E quando nós temos a informação, o conhecimento que existe essa área mental, quando a gente pensa, vai diretamente para essa área mental. Junto, é claro que a espiritualidade amiga faz e ajuda e ajusta esse caminho para atingir o alvo. Não é assim? Quando a gente pensa, nós interferimos no universo. Nós interferimos em tudo que está à nossa volta. E as experiências que nós temos, que está aqui, ó, na nossa mente, toda a nossa experiência é que forma o nosso pensamento. Quem disse isso está lá, eu já disse no vídeo anterior, no livro, toda vez eu esqueço o nome do livro, Sebastião me disse, o livro de Emmanuel, que ele fala sobre... Pensamento em Vida. Não, que ele fala sobre o livro dos médios. Seara dos Médios. Seara dos Médios. Pronto, Seara, sempre Sebastião me lembra o nome do livro. Seara dos Médios. Eu lembro do nome do capítulo e tudo, e do título do capítulo, mas não esqueço o nome do livro. O livro Seara dos Médios, no capítulo 38, é chamado Faixas. E que tem uma frasezinha bem pequenininha que Emmanuel exprime tudo. Exprime tudo, expressa o nosso pensamento nesse sentido. Ele diz que a experiência é que forma o pensamento. A experiência é que forma o pensamento. E quando essa experiência está desorganizada, o pensamento também está desorganizado. Então vamos agora para o nosso procedimento, né? Muito bem, meus irmãos. A partir desse momento vamos dar início à explicação sobre o procedimento desta ação que nós vamos executar no paciente encarnado. O primeiro movimento, que nós chamamos de primeira fase, é quando ocorre a prece do dirigente para haver uma harmonização do grupo em relação ao paciente. Então o grupo se reúne, o médico, o dirigente está ali coordenando, todos já estão conscientes do que precisa ser feito. Então esta prece que vai ser realizada é para que o grupo se harmonize perfeitamente e comece a se conectar espiritualmente com o paciente. Assim é a primeira fase deste procedimento. Isso, muito importante, né, Sebastião, essa primeira fase do procedimento. E a parte seguinte, o grupo, né,
vai ser, o dirigente vai escolher alguém, né? Um dos componentes do grupo. Todos nós somos médios, pode-se utilizar até a palavra médio na concepção de que todos nós somos médios. Eu estou falando isso porque qualquer pessoa pode fazer esta ligação, que é o próximo passo que o Sebastião vai explicar, da ligação de um componente do grupo com o paciente. Né, Sebastião? Muito bem, Gustavo. Então, neste outro movimento que nós chamamos de fase 2, que é um pouco mais prolongada, o dirigente vai escolher 2 médiums, um participante e um médium, para a ação que será realizada a seguir. O primeiro médium vai servir de ponte ou de ligação com o paciente. E o segundo médium auxiliará no movimento da transferência da energia espiritual através da prece para o paciente, em que esse médium fará, então, as preces conforme o dirigente for solicitando durante o encaminhamento do procedimento e a ação energética espiritual. Este é, digamos assim, a primeira fase, ou melhor, desculpa, a segunda fase do trabalho, que é o primeiro movimento dessa segunda fase. Que é exatamente a escolha dos... Ele fala médios, mas no sentido assim, da concepção geral, né? De qualquer participante pode ser, mesmo que ele não tenha uma mediunidade ostensiva, pode fazer essa conexão com o paciente. Então, o dirigente vai fazer a conexão com o paciente. Você está falando só escolher ou já fez a conexão? Não fez a conexão, vai escolher. Escolheu, né? Escolheu só o médium que vai fazer a conexão e o médium que vai fazer, que a gente vai ver ao longo da explicação, as preces, né? Isso. As preces dos procedimentos. Muito bem. Realizada esta primeira etapa, agora o dirigente fará uma prece na qual ele fará a conexão do médium com o paciente, aquele médium que foi escolhido para a ligação mental com o paciente. É nesse instante, então, que o seu campo mental começa a receber a energia da ligação mental. Tem um detalhe nessa ligação, né, Sebastião? Sim. Que vale reforçar, falamos em vídeos anteriores, que essa ligação que se dá do paciente encarnado com o componente do grupo, não existe uma interferência dos pensamentos, da estrutura vibrátil específica do componente do grupo com o paciente. Não existe essa mistura. Então vou revisar aqui rapidamente o que ele falou, né? É como um caminho, eu falei, né? Como um leito do rio que dá o caminho para o fluxo da água. Então os benfeitores explicam que é como um molde mental. Eles vão usar esse molde para reestruturar o quê? Os caminhos, vou até colocar aqui, ó, vou voltar aqui a imagem, para reestruturar os caminhos energéticos da comunicação interna da mente. Então eles utilizam a estrutura básica da mente do componente do grupo para ajudar a reestruturar e organizar essa desorganização do paciente que está com distonia mental. Essa é a premissa inicial, né? É o gatilho dessa segunda fase, essa ligação, e depois serão as segundas fases, né, Sebastião? As próximas fases. Então estamos falando assim gradativamente, não é? Para ficar bem devagar, para ficar bem claro. Então, já feita essa conexão do médium escolhido com o paciente, a próxima etapa, né? A próxima etapa vai ser o dirigente, né, Sebastião? Exatamente. Então, o dirigente vai solicitar o participante fazer uma prece para auxiliar nesse caminho energético para o paciente, para a conexão com o campo mental denso, que a partir daí vai receber já o auxílio da equipe espiritual neste local, neste campo mental, onde ele receberá assim a reorganização e reestruturação de suas conexões com outros campos, para poder restabelecer o equilíbrio. Olha como é importante.
Porque como esse aqui é um procedimento geral, o campo mental denso está relacionado às distonias ou à distonia e às comorbidades, que às vezes tem mais umas relações de desequilíbrio, de distonias na individualidade de cada caso. Então, o campo mental denso, que vai ser atingido por essas energias para procurar harmonizar, está relacionado ao desequilíbrio individual do paciente. Tá certo? É nesse momento, né, Sebastião, dessa ligação que tem a especificidade. Quem que coordena isso? Os benfeitores espirituais, é claro. Que eles sabem onde está na área mental essas desorganizações dos caminhos das comunicações internas da mente, ocasionado por campos mentais densos. Exato. Então, a partir desse momento que já foi feita essa ação no campo mental denso, novamente o dirigente solicita ao participante do grupo fazer uma outra prece, para que propicie a conexão agora com o campo consciência alerta. Essa ação é sumamente importante porque é a partir do campo consciência alerta que vai ser, digamos assim, dinamizada, vai ser expandida a energia mais pura, mais relacionada com a divindade e que vai auxiliar o paciente na sua reorganização. E para isso, então, os benfeitores atuam diretamente neste campo, através do caminho gerado por esta prece que é realizada com esta finalidade. E o campo consciência alerta, nós explicamos no vídeo 1, foi, Sebastião, no vídeo 2, demos assim, como um aglomerado, está no vídeo 1 e no vídeo 2, que vamos utilizar essas expressões, campo consciência alerta e aglomerado, estão nos vídeos, nos 2 primeiros vídeos. Então, quem quiser entrar em detalhes sobre esses assuntos, explicamos melhor nos vídeos anteriores. E vamos para a outra etapa, né? Nessa terceira etapa, então, é que também, novamente, o dirigente solicita ao médium, número 2, que nós chamamos assim, ou o participante número 2, para fazer também mais uma prece, em que a energia dessa prece vai ser direcionada por este mesmo caminho da conexão mental para o paciente e vai chegar na região denominada de aglomerado, que é este campo difuso de informações que está na mente do paciente. Eu digo a palavra difuso, mas não é boa a expressão. Naquele modelo que nós apresentamos no vídeo anterior, mostra mais ou menos uma ideia de como é esse aglomerado. E que recebe esses impulsos energéticos da prece, modificando todo o quadro mental, através também da vibração que ocorreu no campo consciência alerta, alterando o panorama do psiquismo de uma forma geral do paciente. E isso é um trabalho que precisa também ser depois, posteriormente, verificado, repetido, para que o tratamento tenha continuidade na recuperação ou na harmonização do paciente. Com aglomerado, né? E partimos depois dessa vibração e dessa prece, proferida pelo médium, pelo integrante do grupo, que pode ser qualquer um, né? Que o dirigente escolha no dia, e para a finalização, né? Exatamente. Então, observe que em cada um desses momentos em que a prece é feita e esses setores da mente são ativados ou são atendidos por essa energia da prece, cada um tem um tempo de alguns instantes, que muitas vezes o Espírito fala que o tempo de um passe que você está aplicando para que a energia possa ser introjetada, ser integrada e atuar diretamente naquele setor. E a partir deste momento ele vai fazer, o dirigente vai encerrar a conexão, vai falar para o médico que está conectado o seu desligamento mental do paciente, como também todo o grupo, e a partir daí ele faz o fechamento dessa ação, faz o encerramento desta ação, também com uma prece de agradecimento a Deus e agradecimento também à equipe espiritual pelo auxílio que foi dado a todo o grupo e também particularmente ao paciente.
nós todos aqui encerramos essa série de vídeos, né, Sebastião? Felizes, muito felizes. O nosso operador de câmera, que está aqui, nosso amigo Sávio, que está aqui sempre tendo paciência com a gente, filmando lá. A gente aqui, às vezes, a gente tem que voltar, né, e fazer alguns detalhes e gravar de novo. Mas estamos aqui, juntos, e assim, muito felizes de ter feito essa série de vídeos. E quem chegou aqui nesse último vídeo e não viu os anteriores, é bom assistir todos os 5 vídeos, são uma série de 5 vídeos, né? Assistir os 5 vídeos para entender, embora a pessoa possa ser, eu quero só o vídeo sobre o autismo, eu quero sobre o autismo relacionado à convulsão, mas existem explicações que estão nos outros vídeos que são importantes para compor uma compreensão melhor, né? E utilizar a base, né, dos 3, temos aqui os livros, não é isso, Sebastião? Fazer a leitura circunstanciada e detalhada destes textos, que eles não são tão simples como podem parecer. Ele realmente tem uma profundidade e merece uma atenção muito grande na análise, na aplicação e principalmente nesta aplicação, que a finalidade é o auxílio ao nosso irmão que esteja passando por momentos difíceis em suas vidas, por aqueles que têm distúrbios diversos de comportamento, distúrbios mentais diversos, e que essa metodologia trazida pelos benfeitores em nome de Jesus poderá auxiliar na recuperação, na vida comum, na relação com as pessoas com as quais convivem. Então, é um projeto de auxílio espiritual genuinamente em nome de Jesus. Muito bem. E aqui, todos nós que estamos encarnados na Terra, se estamos aqui é porque temos algo a reorganizar no interior da nossa mente. Quem pode se dizer e se intitular, eu sou normal? Nós somos normal dentro de uma certa estrutura de ação e de relação, de inter-relação, que compreendemos agora. Mas no íntimo, nós temos ainda muito a reorganizar nos nossos pensamentos. Porque a estrutura dos nossos pensamentos aqui, a estrutura que forma os nossos pensamentos, ainda precisam de estar um pouco conectado mais com Deus e com o nosso modelo maior guia, que é Jesus. Ou seja, todos nós estamos aprendendo. E se Deus, se Jesus coloca nós uns ao lado dos outros, que nesse momento estão no processo de reorganização maior, ou numa fase da sua vida que precisa reorganizar e reestruturar determinados aspectos do seu espírito, da sua essência, da sua mente, se estamos ao lado dele, é para a gente compreender também qual é o nosso papel nesse mundo, qual é a nossa atividade, o que nós precisamos melhorar do nosso afeto, dos nossos sentimentos, da nossa compreensão, da nossa fé em Deus. Assim, que Deus abençoe a todos nós, né, Sebastião? E muito alegres, felizes desse trabalho realizado. E ao nosso amigo também, Cássio, da editora O Clarim. Vamos aqui encerrar aqui os nossos vídeos falando da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, que é o nosso centro espírita, a nossa sociedade, onde nós estamos, e a editora O Clarim, que estamos em conjunto nessa parceria, nesse trabalho, desenvolvendo este vídeo explicando os procedimentos mentais.